calhar até podemos começar desta forma. Fica assim, já está a gravar, não é? Sim, já está gravado. Pronto, até podemos começar desta forma. Como eu estava a dizer antes de entrarmos, eu acho que a maior dificuldade não é que eu tenha falado com muita gente ainda, mas é que as pessoas digam aquilo que realmente pensam sobre determinados assuntos. Tem toda a gente, né, como sabes, hoje em dia é muito complicado. Toda a gente tem muito medo de dizer aquilo que realmente sente. Principalmente quando o assunto é Fraturante. fraturante. Com esta palavra fraturante. É. E isso... pronto, eu percebo. As pessoas não querem... eu entendo, mas... ainda da outra vez, quando estava a falar com o Miguel, ele perguntou-me: mas porquê é que queres fazer... Miguel, mas porquê é que queres fazer isso? Queres ser famoso? Eu disse-lhe: não. Eu é que às vezes tenho conversas com pessoas e acho uma pena não se gravar essas conversas. E é só isso. Ok, então vamos fazer uma conversa boa para gravar. É isso. E no fim ficarmos com a sensação, É isso. que pena não ter sido desgravado. Que pena isto ter ficado gravado. É só isso. É só isso. Porque a mim, e há uma coisa que me irrita, não me irrita, quer dizer, há muita coisa que me irrita, mas eu tenho que crescer. Eu não gosto de pessoas que falam e não dizem nada. Tende a incomodar-me cada vez mais. O falar sem saber. Não, o falar por falar. O falar por falar, o falar porque quer falar. E às vezes, claramente, tu percebes que o conteúdo vai passando, mas tu não estás a dizer nada. Incomoda-me. Não estás a dizer nada. Preferes ser trend e ir na corrente, seja sobre o que for, mas é impossível alguém ser tão neutro durante tanto tempo, consecutivamente, online. É programado. Online. Pensei que estavas a falar na vida. Assim, se a pessoa consegue, se aquele tipo de pessoa consegue ser assim online e na vida, eu acho que é próximo de impossível. A determinada altura, o fumo tem que sair para algum lado. A determinada altura, a panela... Sim. Eu acho que a gente não passa a vida enlumbrando o tempo todo. Eu acho que sim, acho que é possível. Conheces gente assim? Eu conheço muita gente, não sei, mas disseste gente, não foi muita, não é? Mas muito é meu. Conheço algumas pessoas. A vida inteira é enlumbrando. Está tudo bem. Sim, eu acho que são sempre histórias de vida. Por trás disso há sempre uma história de vida, não é? E essas pessoas têm uma história de vida que provavelmente encaixa dentro daquela lógica de que deixa-me estar aqui sossegado, portanto não ter aqui... Não é, as pessoas têm opinião. É isso. É impossível não ter opinião. Mas depois tem aquela postura tipo o porteiro do hotel. Olá, como é que está? Tudo bem? E está sempre tudo bem. E não dizem a sua opinião. E parece que a vida deles é incrível. Mas não é. Porteiro do hotel é bom. É, mas não é. Sim. Eu percebo que se calhar eu até tenho inveja deles e eles até têm uma vida espetacular, porque se não se chateiam. Eu é que não consigo viver dessa forma. Eu não sei se não se chateiam. Chateiam-se. Só que a forma de chatear, aquilo tem vários níveis, não é? Ok. Há aquela malta que se chateia e tu vês, estás chateado, Certo. essa pessoa aprendeu, ou pela história de vida dela, ou por... aprendeu que é legítimo estar chateado. Só que começaram a aparecer um conjunto de teorias de desenvolvimento pessoal e de espiritualidade, se quiseres, que te diz que tu tens que estar zen. Que é os gajos das calças de linho. Os gajos das calças de linha, obrigado por tocares nisso. Isso é uma história que eu conheço pessoalmente. Portanto, eu já passei por essa fase também, não é? A fase em que o universo resolve. Tem calma. Está tudo na paz. Portanto, era, na altura, posso contar essa história, era a altura em que eu ia fazer yoga para a Praia das Maçãs, Praia Grande, às 7 da manhã para ver o sol nascer. E na verdade eu não sei se o sol nascia para onde eu estava a olhar ou não. Eu sei que eu estava lá. Estava lá e com as minhas calças brancas de linho. Portanto, era uma fase em que eu achava, inspirado um bocadinho no Papa, talvez, que se eu tivesse vestido de branco, estava mais próximo da divindade. Portanto, eu já não sei porque é que fomos aqui parar aqui ao Papa, mas este sítio difícil que é a humanidade, quer-se colocar num sítio... a humanidade não. Há algumas pessoas no qual eu às vezes me incluo também. Quero-me colocar num sítio onde está sempre tudo bem,
como tu dizes, e o fumo vai para onde? O fumo tem que ir para dentro. Se não vai para fora, vai para dentro. Não há outro sítio para estar. Ou fora ou dentro. E estas pessoas mais tarde ou mais cedo vão rebentar. Vão rebentar ou com uma doença física, ou com uma doença emocional, ou com uma doença mental, psicológica. Vão ter que rebentar. Porque não é possível. Deixou de ser aceitável, tu estás zangado. Portanto, tu não podes estar zangado. Se estás zangado, não meditaste. Tens que ir meditar. Ou és agressivo. Ou então és agressivo. O que pode ser também. Pode ser, mas a sensibilidade é tão grande já. Quer dizer, E não é mutuamente exclusivo. Tu podes ser um tipo agressivo quando estás zangado. Podes. Isso é a essência da agressividade. A agressividade mal dirigida é agressiva, não é? Bem dirigida é assertivo. Se tu fores assertivo, tu estás a utilizar a energia da agressividade, ou a energia da masculinidade, a energia masculina, para o sítio certo. Estou a ser assertivo. Se não, vai para o sítio errado. Então o sítio errado não é para fora, fica para dentro, eu fico um passivo agressivo. Estou assim, não é? Está tudo bem? Já assim, botox espiritual. Botox espiritual. Sim, está tudo bem? Mas não está tudo bem, não pode estar tudo bem. Pronto. O português é que está sempre tudo bem, não é? Mas também, imagina, cruzamos na rua, Ruben, está tudo bem? E tu dizes-me assim, nem imaginas, se calhar eu ia focado a ir ali comprar um folhado de salsicha e agora vou ter que ouvir aqui um bocado da história e não tenho sequer disponibilidade interna para ouvir isto. Eu pergunto se está tudo bem só para perguntar. Ser bem educado. Sim, talvez. Mas na verdade eu não quero ouvir a pergunta do outro. A resposta do outro. Se eu estiver disponível para ouvir a resposta do outro, isso vai fazer uma confusão cá dentro. Porque tenho espaço. O que é que eu fiz à minha agressividade? Imagina que tu te queixas, que estás... pronto, como estavas a dizer há pouco, que tens pouca paciência, não era isso que estavas a dizer? Não era pouca paciência para as pessoas que dizem... Como é que é? Irrita-me. Irrita-te, ok, pronto. Agora imagina que tu me vais falar sobre isso, enquanto estamos a beber um café, todos os dias, porque todos os dias isso te vai irritar. Nós, se calhar, para algumas pessoas agora estamos a dizer nada. Certo. E se calhar não estamos a dizer nada, também não queremos chegar a lado nenhum, não é? Mesmo no meu trabalho, há vários tipos. Eu trabalho na área comercial. E há vários tipos de comerciais. E há comerciais e têm todo o mérito e funciona. Que vendem pela sua personalidade, porque são extremamente simpáticos, competentes, mas têm aquele carisma e as pessoas gravitam e têm aquele que é muito, dá muito jeito a uma competência excelente, que é saber fazer conversa de sala. Nunca foi, não é para mim. Eu percebi rapidamente que não ia ser por ali. O que é que fazer conversa não de sala? Não consigo. Conversa de sala... e tal. Os escritórios, não consigo. Não sai. Sim. Eu estava a ouvir, estava a pensar assim. Há um livro que eu adoro, que é O Caminho Menos Percorrido. Não sei se já te falei sobre isso. É um livro que fala sobre... Vê bem, surpreendente. O caminho menos percorrido. Qual é o caminho menos percorrido? É o da dor, é o do desconforto. Ninguém quer fazer isso. Eu quero ter uma vida amorosa incrível sem passar pelo desconforto de não ter. Eu quero ter equilíbrio emocional sem passar pelo desconforto de olhar para mim. Eu quero ter paz no trânsito sem perceber que o trânsito é um reflexo da minha vida. Este é o caminho menos percorrido. É um livro que eu recomendo. Um livro mesmo fixe, mesmo que mexe connosco. Não é possível eu pôr fora uma coisa que eu não tenho dentro. Não é possível. Eu ponho para fora o que eu tenho dentro. Se eu tenho dentro é sala... É isso que eu vou pôr para fora. O truque que eu faço é tentar fazer perguntas às quais, ou puxar conversa para a qual eu não é necessariamente negócio, mas para a qual eu tenho realmente interesse. Então faz-me uma pergunta. A ti? Sim. Sobre, como se estivessem... Não, aqui uma pergunta que te interessa mesmo. E que eu possa ajudar, não é? Que eu possa contribuir. Não venhas falar de xadrez. Não. Porque é que a gente vive sempre em medo? Sempre? Ou... Se vivemos sempre em medo... Não, se não é sempre... Porque é que o medo aparece sempre? Boa. A semântica é importante. É as palavras... A ordem das palavras.
não sei se tenho resposta para isso. Mas sempre que tu vais para uma zona que tu não conheces em ti, imagina o seguinte. Imagina que a vida é como conduzir. Uhum. Conduz para a frente sempre, não é? Em princípio, sempre para a frente. Depois, quer dizer, em princípio, andar é para a frente. É como no universo, é como na vida, é para a frente, não é para trás. Certo. É como na família, é para a frente, não é para trás. Certo. Os filhos não olham para os pais. Os pais agora olham para os filhos, é para a frente. Vamos a conduzir. E tenho espelhos retrovisores para anular os ângulos mortos. Uhum. Os ângulos mortos são os sítios onde eu não vejo. Certo. Na minha vida e no meu inconsciente eu também tenho ângulos mortos. E nem os consigo ver. Nem com espelhos retrovisores. Então tem que aparecer alguém que me mostre esses ângulos mortos. Quando eu entro em contacto com esse ângulo morto, que é sempre normalmente um medo, eu não o quero ver. Então eu continuo em frente. Não é mau assim. Mas o medo está sempre associado a algo que eu não conheço de mim. Por exemplo, estarmos a fazer este podcast, esta conversa, isto deve estar a tocar em alguns medos nossos, com certeza. Claro. Esses medos podem ser úteis ou completamente inúteis. Úteis. É porque tu te preocupas em fazer um bom trabalho. Então deixa ver se eu tenho competência, se eu consigo. E tu sabes há quanto tempo eu ando a falar disto? Há muito tempo, não é? E há quanto tempo? 3, 4, se calhar mais. E não foi feito por medo. Claro. Pronto, agora por medo... Se eu tirar da frente as tangas todas... Agora, a pergunta do caminho menos percorrido é medo de quê? Normalmente vai desembocar sempre num sítio. É amor, tem a ver com amor. Aquilo que eu vou fazer vai provocar amor no outro ou desamor no outro, vamos chamar assim. Agora, o amor para cada um pode ser aceitação, reconhecimento, pode ser medo do ridículo, medo de não estar a dizer o certo, medo de não estar a escolher a palavra certa. Isto são as máscaras para a essência. E a essência é sempre a mesma, amor. Isto remete-nos sempre para a história, para a nossa história de vida. Certo. Então porquê que o medo aparece? Para te proteger. Este é o objetivo do medo. Só que numa determinada altura da vida, esse medo foi útil. Foi para te proteger. Olha lá, não faças isto. Olha lá, não. Aquela vozinha que está dentro. Vai lá, se calhar não é suficiente. Não vai lá, não sei o quê. Não. Só que na idade adulta, o medo continua. E ainda bem, porque nos leva para um sítio. É para nós fazermos... Pá, deixa eu ver se aquilo que eu estou a dizer faz algum sentido. Ou acrescentar alguma coisa. Ou se tenho alguma coisa para dizer. Mas não pode ser paralisante. E paralisante, 4 anos não é muito. Ou 5 anos não é muito. Há malta que vive uma vida inteira naquele sítio que há pouco estavas a falar do nem sim nem não. Certo. É por causa do medo. A sociedade, como está organizada para te pôr em contacto permanentemente com o medo, desde o pré-escolar, já para falar de educação formal, desde o pré-escolar até, se quer, até à faculdade, né? Nos preparam para o medo. E o medo vive sempre em 2 sítios, ou no passado ou no futuro. O medo agora não existe nada. Se a gente se abstrair que tem microfones e formos para aqui fora, o medo não aparece. Onde é que está o medo? Sempre no futuro ou no passado. E a escola e a sociedade indica-nos o caminho do futuro, sempre. Pensa no teu futuro, tens de ser alguém no futuro. Certo. Pensa que para onde vais mudar, para onde vai ser mais difícil. E quem é que tu queres ser? Até fazem uma pergunta, o que é que tu queres ser quando fores grande, não é? Certo. Eu quero ser exatamente aquilo que eu sou agora. Só que transportando para o mundo. Só que esta frase, com um pouco diz a semântica conta, o que é que queres ser quando fores grande? Então eu não sou nada agora. Então eu tenho que ser qualquer coisa. Que coisa é esta? Ninguém me disse medo. Será que eu vou corresponder às expectativas? Será que aquilo que eu vou fazer é o correto? Será que o se, e anda aqui o medo. Então, o medo aparece, é inevitável, porque é o ser humano. Eu acho que quando decidimos encarnar, deram-nos dois bilhetes, né? O bilhete do livre-arbítrio, e não saberes se aquilo que estás a fazer é o correto. Então o ser humano vive permanentemente em angústia. É inerente. É angustiante se estou a fazer o certo, se não estou a fazer. Quanto mais vezes fazes este podcast, mais certeza tu ganhas daquilo que tu és. Menos medo existe. Aparecerá outro. Como dizia o meu filósofo preferido, Mike Tyson. Pá. Ele dizia que o medo é como o fogo. Se não tiveres cuidado, ele queima a casa toda, queima-te a ti, destrói a floresta, destrói tudo. Se souberes lidar com ele, podes cozinhar, ele consegue-te aquecer,
Estás a ver? É um grande filósofo, é o filósofo da vida. Aprendeu na vida. Teve que aprender à custa dele. Aprendeu na vida. Fez lembrar a minha avó agora. Também falava para metáforas. Isso é uma grande metáfora. O medo como fogo. E há malta que, para não perder a casa, nem fogo tem. Vive no pântano das águas. E isso, karmicamente ou sistemicamente, qual é a consequência disso quando a pessoa parte? Ou seja, porque à partida nós vimos com um propósito, uma missão, um trabalho, pronto, seja lá qual for a melhor palavra. E depois, olha, pega lá isto do livre-arbítrio para ver o que é que fazes com ele. Sim. A pessoa passa à parte, passa ao lado disto. Saltando para a frente, como é que isto... Portanto, então contextualizando, acreditando que ela vem de um sítio e vai para outro. Certo. Portanto, uma filosofia mais taoísta, se quiser, né? Vidas passadas, somos uma sucessão de vidas, que eu acredito nisso. O grande objetivo de vida, desta que nós estamos a viver, desta e qualquer outra, que possa existir ou não, é aprender. É só isso. Só. E cada um vem aprender uma série de coisas. Chegando a esse sítio, ou aprendeste ou não aprendeste. Se não aprendeste, repetes. Se aprendeste, vais para outro sítio. Vou dar um exemplo. Imagina que tu vens aprender, coisa simples. Vais aprender a dizer não. Tens uma ferida enorme de rejeição. Certo. Tens de aprender a dizer não. Quando é que isso vai ser? A vida toda. Se calhar vais trabalhar na área comercial. Provavelmente vais trabalhar na área comercial. Onde há muitos caminhos para te obrigar a dizer que sim, não é? Não, onde o não... O não existe. O não é o contrário. O não é, sei lá, é o teu dia a dia. Ao contrário. Sim, estás sempre a levar com o não. Não, obrigado. Não agora. Não é o momento. Não é o momento. Não é bom. Não é caro. Mas tu é que tens que aprender a dizer não. Não é ouvir não. Ok? Não quero. Não quero. Não, obrigado. Não, obrigado. Por isso é que ouves tanto. Até um dia, espera aí, isto funciona. Eles dizem que não e eu... E está tudo bem. E está tudo bem. Sim. Imagina que esse não... são muitos quilómetros para dizer não, não é? E é daqui até ao Porto. Certo. Apanhas ali a A2, cada quilómetro são 1000 nãos. Não. Como é tão cansativo, chegas a Aveiras, encostas. Não quero mais isto. Ok, morres. Vais para outras áreas de vida, morres, tem carnes. Próxima vida. Não é o mesmo Ruben. Esse acabou. Esse é só nesta experiência. Vem outro. Vem outra parte de ti, mas com a conexão à alma na mesma. Okay? Há esta ligação. Se calhar podíamos falar um bocadinho sobre isso, que é para isto não ficar assim meio no ar. Mas onde é que tu vais começar? É Aveiras. Ok, passas a postagem, vais até... Então, tu acreditas que a gente começa do ponto, de forma simplista, começas do ponto de onde ficámos. Onde ficaste no outro. Eu tenho uma teoria. Aprendeste até aqui. Não é bem uma teoria minha, mas... Ficaste até aqui, ok? Desencarnas, depois quando regressares, tens a partir daqui para a frente. É isso. É isso que eu acredito. Eu, da minha prática terapêutica, eu vejo que a pessoa nasce a receber amor conforme deu na última vida. Se ela chegou a dar amor até a Aveiras, ela vai receber o quê? Aveiras. E o objetivo é aprender sempre. Eu transportar a história que eu recebi, que pode ter doído, né? Doeu. Chega a esta família, mas isto é uma confusão, uma família completamente destruturada. Ninguém se organiza aqui. Mas quem é que manda aqui? Ok, então eu começo-me a organizar e sou eu aqui que emocionalmente começo aqui a comandar as coisas. Ok, eu estou a aprender que o amor é comandar, não é? Estou a aprender, porque é uma questão de sobrevivência. Chega a uma determinada altura da minha vida em que eu percebo, isto causa-me mais angústia ou mais tristeza do que alegria. Então isto não pode ser amor, então é outra coisa. Aqueles que se questionam, porque os que não se questionam repetem a história. Constroem casamentos iguais, histórias de família iguais, dão os mesmos nomes aos filhos, eventualmente, tudo igual. E tem ponto de chegada? Em termos dessa sucessão de vidas, há ponto de chegada? Onde é que é o objetivo de chegar? É isso? Sim. Ou seja, porque, vamos imaginar, há um objetivo, um fim de ciclo sobre o qual a alma vem cá a aprender? Há um bocado à Matrix, há um regresso à origem. É o regresso à origem, ao todo. Há um regresso ao todo.
o regresso ao todo, que nós partimos do todo. Somos parte do todo. Mas não somos o todo. Mas somos parte do todo. Então há uma memória em mim de que existe um sítio. Existe um sítio onde as coisas não são bem assim. Se quiseres é tudo de mãos dadas. Vamos simplificar aqui, é tudo de mãos dadas. Né? É como estarmos todos a olhar para o mar. Está tudo a olhar para o mar. E o mar é lindo. E olha, estas ondas estão cá. Muito maravilha. Se não houver algas, não é? Que maravilha. Parece que há aqui qualquer coisa que acorda em nós. Né? Tem aquele som. Este fim de semana fui à Nazaré. Pois não é um sítio muito calmo, não. Fui à Nazaré. Mas sobre isso estás a dizer porque é curioso porque nós fomos ver as ondas e à medida que tu chegas próximo do mar, as pessoas calam-se. As pessoas calam-se. Isso é muito, muito interessante. E eu estava a comentar com a Elvira, tipo, já reparaste que à medida que as pessoas chegam para ver as ondas e na esmagadora maioria as pessoas calam-se e ficam a olhar. E há ali há um silêncio. As pessoas ficam contemplativas, Há uma necessidade de em silêncio ouvir o que está fora para acordar o que está dentro. Certo. Pode haver uma outra pessoa, mas a maioria delas está em silêncio e é engraçado porque as outras falam baixo. É quase como se estivesse numa igreja. E à sua maneira é. E a sua maneira é. Porque nós estamos perante o grande objetivo. Nós nascemos das águas e vamos para as águas, não é? Portanto, nascemos, as águas rebentaram, certo. E todas as águas do planeta Terra vão dar ao mesmo sítio. Oceano. Pode ser uma boa metáfora para a vida. Tu nasces da tua mãe e vais descobrir a mãe total, que é o amor incondicional. Este é o grande propósito. Amor incondicional. Que é quando chegas ao oceano. Cada gota daquele oceano já fez um caminho do caraças. Como tudo é energia, nós sentimos aquela energia. Há aqui história neste mar. Mas por tirares uma gota do oceano, o oceano não deixa de funcionar na mesma. Exatamente. Cada gota dessas é um de nós. Que depois vai para a fonte e a fonte vai por ali abaixo, arrebentam as águas, lá vem a fonte outra vez, depois cria uma estrutura psicológica, depois acha que é diferente de toda a gente, depois vamos por ali afora, depois chegamos ali aos 14 anos e então é que eu sou mesmo diferente, os meus valores e o choque ali de gerações, depois vamos avançando, chegamos aos 28 anos, é um ciclo importante em que eu percebo que afinal isto não é bem como eu quero, mas mesmo assim eu tenho a ilusão que isto pode ser como eu quero, entro aqui pelos 30 adentro, cheio de força até aos 40, tu ainda não chegaste aos 40, não é? Mas a força já não é a mesma. Já não é a mesma, porque a partir dos 40 há aqui um chamamento para outra coisa. Pá. Para já começa-se a aplicar a lei da gravidade. Completamente. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Este grupinho vai vir cá, faças o que tu fizeres, podes tomar os suplementos que tu quiseres, isto vai acabar. Então se vai acabar, o que é quando daqui a fazer? Que é a pergunta que a malta faz aos 40. 40, 42, 43. Mediante a resposta, eu vou dar um caminho. Eu estou aqui a fazer qualquer coisa. Mas fazer qualquer coisa é o quê? Eu tenho que fazer qualquer coisa com a minha história. Com a história que eu vivi até aos 40 anos. Com o pai que eu tive, com a mãe que eu tive, com a infância que eu tive. Isto tem que fazer um sentido. Para mim. E já agora, caminhar para um sítio que é para servir os outros. Então, o grande objetivo para já aqui na Terra, eu acho que o grande objetivo é servir o outro. Com a tua história. Deixar o sítio melhor que o que encontraste. E foi isso que encontraste com a prática? Com a tua prática? Na minha vida pessoal? Ou seja, chegando a idade, já fazes isto há mais tempo, mas tu encontraste isso? Sentes que estás a fazer aquilo que devias fazer ao serviço? Como é que eu vou responder? Eu sinto que sim. Ou penso que sim. Mas isso não significa que haja aquela harmonia zen que falámos no início. Isso não existe. Porque há sempre ângulos mortos. Portanto, há sempre histórias. Repara, histórias até aos 7 anos de vida. A maior parte de nós não nos lembra-se dos 2 ou 3 episódios e que são muito marcantes. Uhum. É? Para quem nos está a ouvir, se tu pensares na primeira imagem que aparece da tua infância, essa imagem vai marcar, essa experiência vai marcar a tua história toda. Seja qual for. Sei lá. Agora ocorre-me, por exemplo, um treino de captação que eu fui fazer ao Estrada Amadora. E o meu pai tinha-se comprometido comigo em que ia lá. Tenho 46, foi
Há 40 anos quase. Não, um bocadinho mais. Um bocadinho menos, 35, não importa. Eu devia ter pai 7, 8 anos. Lembro-me que pedi à minha mãe dinheiro para comprar umas chuteiras. Não, pedi dinheiro à minha mãe para comprar uns ténis, assim é que foi. Ela deu-me, eu fui comprar sozinho. Vê lá bem se isto é possível. Eu fui sozinho comprar uns ténis. Porque a minha mãe não podia, tinha que trabalhar, eu fui. Eu cheguei lá e eu ia fazer os treinos de captação, eu ia para os ténis, mas eu vi umas chuteiras, pá, com pitons de borracha. Comprei chuteiras. Então andava na escola com chuteiras. Que a minha mãe disse, olha, agora são estas, não há outras. Não é como agora, não gostas destas, tens aqui outras, não tem problema. Não havia mesmo condições. Então eu fui fazer o treino de captação, lembrei-me desta história. Fui fazer o treino de captação, aquilo correu muito bem. O responsável chamou-me e disse, olha, preciso chamar o teu pai, preciso que ele assine aqui umas coisas. Pá, eu bem espreitei, mas ele não estava lá. Pá, esqueceu-se, não sei. Não havia telemóveis, não havia nada, sei que ele não apareceu. Se esta é a minha primeira imagem, isto marca a minha história. Portanto, é uma criança à procura da figura paterna. E isto depois tem influência na minha vida. Na maneira como eu sou, na maneira como eu penso, na maneira como eu vivo a relação com o meu lado lógico, a maneira como eu vivo a minha relação com o feminino. Está aqui tudo interligado. Portanto, respondendo à tua pergunta, se eu sinto isso, eu sinto que caminho para um sítio. E encontraste? Sentiste que encontraste ao longo da tua vida essa figura? Ou figura de paterna? Não é possível. Tem que ser eu. Eu é que me tenho que transformar no meu pai. Por isso é que isto é tão difícil. E como é que sabes? Se consegues? Não sabes, tentativa não e sabes. erro. É como ser pai. É igual. Como é que eu sei que estou a acertar? Não sabes. Angústia. Caminho menos percorrido. A gente não quer ver, a malta não quer ver isto. Eu pessoalmente preferia não viver a angústia. Né? A angústia, se estou a fazer bem, se estou a fazer mal, qual é o impacto que isto tem. Porque quanto menos às vezes a gente sabe, melhor. Porque não importa saber muito. Não importa. Então o que é que te ajudou a definir? Desculpa, o que é que te ajudou a definir masculinidade? Deixa-me só fechar esta ideia aqui. Uhum. Não importa saber muito. Importa saber o pouco e fazer. Certo. Aplicar. Tens 2, 3 princípios de vida, aplica. Aplica, até ficares especialista nisto. O que é que eu às vezes vejo? Eu quero saber muito, e aliás hoje é fácil, né? Tu vais à net e pá, nem é preciso ir à net, mas não faltam cursos para te explicar como é que isto funciona. Então porquê é que não funciona ainda? Porquê é que estamos cada vez mais longe de nós? Epá, porque se não pratica, eu não sei o que é que é. O que é que me faz acreditar que estamos que estou a fazer um caminho como toda a gente. Não é preciso ler para tu fazeres caminho. A minha avó não sabia ler e fez caminho. Fez caminho. Toda a gente faz caminho. Quer ou não, faz caminho. É saber que as experiências que me chegam é para eu treinar exatamente as mesmas coisas. Agora a tua pergunta era? Então como é que fizeste o caminho para definir masculinidade? Epá, eu não tenho uma definição de masculinidade. Posso dizer é que foram... Como é que aprendeste? Como é que aprendi isso? Posso dizer. Uma das coisas que me ajudou muito foram as constelações familiares. Quando eu comecei a perceber a filosofia que está por trás das constelações familiares, isto deu-me uma noção um bocadinho mais, para mim, mais tranquilizadora. O planeta Terra é o planeta da dualidade. Uhum. Portanto, esquerda, direita, cima e baixo, lógica, simbólico, masculino, feminino. Não há outra coisa. É isto. O resto é outra coisa. Então, lado esquerdo, lógica, lado direito, simbólico. Quando eu percebi estas duas dinâmicas e percebi o poder que o simbólico tem na nossa vida e o concreto também tem na nossa vida, e quando me explicaram que quando eu falo de concreto eu falo de pai, quando falo de simbólico eu falo de mãe, quando eu falo de concreto eu falo do sol, porque é exatamente o que lá está. O sol é o que lá está. Não é outra coisa. É o que lá está. E quando falo de feminino, falo de lua, por exemplo, na linguagem da astrologia, falo de lua, e não só, mas falo de lua. A lua tem duas faces, eu só vejo uma. Certo. Então há sempre algo escondido no feminino. Não é na mulher, é no feminino. Eu também tenho feminino, toda a gente tem feminino, porque viemos de um espermatozoide e de um óvulo. Então, o masculino serve o feminino. Isto é a minha visão. A minha lógica serve aquilo que eu sinto.
serve o meu mundo simbólico. O meu mundo simbólico, o nosso mundo simbólico é, ou inconsciente, é 90% do que nós somos. Ele executa, ele é literal, ele não questiona. 2 e 2 são 4 para o hemisfério esquerdo, não são 22. Não são um pato. Mas para o hemisfério direito, então pode ser o que a gente quiser. Para o hemisfério direito pode ser. Qual é o grande desafio? Pode ser o que eu quiser, mas quando ele entra em contacto com o hemisfério esquerdo, ele diz, não, esse algoritmo não está cá. Isso não é assim que funciona. As constelações, quando eu comecei a estudar e comecei a perceber que, independente da minha vontade, é assim que acontece. Portanto, o meu masculino serve o feminino, o meu foco passou a ser conhecer o meu feminino, conhecer o meu inconsciente, o que é que está aqui dentro. E não me preocupar tanto com o masculino, porque o masculino é executante. É executante, acho que é a palavra que eu encontro agora aqui. Mas tu falaste aí de uma coisa que eu queria descascar. Tu estavas a falar que para o feminino pode ser o que ele quiser, só que quando toca com o masculino ele não bate, porque o masculino diz tem que haver aqui limites, tem que funcionar dentro de um conjunto de limites. Sim. E de concreto. Isto deixa-me confuso. Eu queria perceber isto contigo, porque nos dias de hoje eu acredito que a gente passa por uma masculinização da sociedade. De tudo. Ok, toda a gente. De toda a gente. Homens, mulheres, tudo passa por uma masculinização da sociedade. Foco nas carreiras. Pronto. E acho que os próprios números, não é? Acho que não teríamos uma crise de natalidade, principalmente no mundo ocidental, se não houvesse uma masculinização da sociedade. Pronto. Mas depois também temos uma onda de pode ser o que quiser. Em tudo. Sim. Em tudo. Sim. Pronto. Então a gente vai numa onda de masculinização ou é o contrário? Estamos numa onda de polarização. Okay. As energias têm que ir no limite máximo para virar no seu oposto complementar. Então, se pegarmos neste princípio e estamos aí na direção da masculinização, vamos aceitar essa ideia, vai chegar a uma altura em que vai acontecer o quê? Outra vez para o feminino. Ou então quando existe a expressão complementar oposta, vai ser na mesma proporção. Ou seja, se existe uma tendência de puxar, para um dos lados, quando o outro lado se expressar, não é? Estamos a falar de dualidade. Sim. Quando o outro lado se expressar, vai se expressar exatamente na mesma proporção e com a mesma força. Se não estiver integrado, vai se expressar na energia oposta no seu pior. E o que é a energia oposta masculina no seu pior? É agressivo, é ditador. É agressivo, é a guerra, é o ditador, é que quer controlar tudo. Qual é a energia oposta do feminino? Desculpa, se a lógica, eu estou a falar só de energias, não estou a falar de homem e de mulher, né? Pronto, isso é outra discussão. Mas se eu não tiver um conhecimento da minha mente, certo, se eu não perceber os princípios da mente, como é que funciona a mente e que a mente é que comanda, eu vou ficar, e se eu não souber isto, eu vou ter que chegar ao limite máximo de só acreditar no que vejo, por exemplo, porque a mente só acredita no que vê. Ok. Então eu vou ficar um quadradão, vou ficar um cético. Era eu até aos 28 anos. 27. Eu também. Só acreditava no que via. Ponto final. Estou aqui por acaso a ser um bocadinho... Não estou a faltar aqui à verdade. Porque, paradoxalmente, repara, eu acreditava em Deus. Sempre acreditei. Portanto, só acredito no que vejo, mas acredito em Deus. Então, mas a ciência explica. Eu acreditava que a ciência explicava tudo. Até que um dia um professor me explicou que a ciência só vai atrás do que acontece. Não há ciência antes de acontecer. Primeiro acontece, depois a ciência explica. Pá, isto deu-me um nó. Então, mas espera aí, mas há muita coisa que está a acontecer e eu não consigo explicar. Depois alguém me disse, só vês 1/8 da realidade. Estás às escuras, Pedro. Só acreditas no que vês. Tens que ir para outro sítio, acreditar no que sentes. Como vivi 27 anos ali, chego ao limite máximo e vai no oposto complementar. E o oposto complementar é o sentir. Então, fui para o sentir. Sentir tudo e mais alguma coisa. Foi aí que eu comecei a perceber
Pá, que havia outra forma de estar, o pensar e o sentir. Pensar e o sentir. Não é o sentir que é melhor que o pensar e não é o pensar que é melhor que o sentir. Tu estás num jogo de equilíbrios. Eu gosto daquela expressão que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Certo. Que a malta fica... Pois, mas temos que... Na minha visão, eu não percebo nada disto, né? É só um bitite. Posso mandar aqui um bititezinho. Atrás de um grande homem, mas é na horizontal ou na vertical? É que se for na horizontal estamos a falar de personalidade. Epá, isto já logo... Então quer dizer que o homem a personalidade está à frente da mulher. Concordo, não tem nada a ver. É na vertical. Alma, persona. Atrás de uma grande persona há uma grande alma. Atrás de um grande masculino há um grande feminino. Em toda a gente isto não tem nada a ver com personalidade. Isto não tem nada a ver com o lugar que ocupamos na sociedade. Não tem nada a ver. Estamos tão longe disso. Tão longe disso. Que andamos à procura de um Deus falso. Algo que nos salve. Antigamente era Deus. Uhum. Passou a ser a ciência. E agora é o... Como é que há dias dizia alguém, pá, gostei tanto daquela expressão. Alguém me dizia... Já não me recordo. Mas... Primeiro não, nos últimos 2000 anos, religião, ciência, e agora veio o quê? Tecnologia. Tecnologia. Sim. E o poder interno. E o princípio que o que está em cima é como o que está em baixo. Portanto, se existe um Deus em cima, também existe um Deus em baixo. É abdicado voluntariamente pelas pessoas. Por causa do medo. E não só. Muita propaganda. Mas isso, a propaganda ativa o medo. O medo de não estar enquadrado. O medo de não ser aceito. O medo de perder emprego. Estás a ver como voltamos a... Fecha-se o ciclo. Estás a ver? A vida é isto. Olha, isto é a vida. A vida é ciclos repetidos em espiral, sempre a subir. O tema é sempre o mesmo, mas sempre uma oitava acima. Portanto, eu adquiro a experiência e com a experiência... tenho o conhecimento. Com a experiência gero sabedoria. Com a sabedoria eu vou repetir a mesma história, mas uma oitava acima. Já não vou lá. Eu não dou para o peditório de homem e mulher. Isso não acrescenta nada. Agora, o meu princípio... Atrás de um grande homem, uma grande mulher, atrás de uma grande decisão, de uma decisão tua, uma grande mudança na tua vida, não está um apelo, pá, qualquer coisa dentro de ti que diz, pá, não é aqui, ou para fazer o podcast, pá, não sei o que é, pá, mas há qualquer coisa. Mas quem é que programou? Foi o lado esquerdo. Andaste à procura de sítios para gravar, escolheste o sítio para gravar, fizeste as tuas contas, pá, o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Lado esquerdo, folha de Excel. Se na folha de Excel bater, podes avançar. A vontade já está. Primeiro apareceu a vontade. Não é desejo, é vontade. É vontade de expressar qualquer coisa que há aí dentro. E todos nós temos isto. Portanto, nem sequer devia haver competição. Não há um podcast igual a este. Nem é igual a este, nem é igual a outro, nem é igual a outro, nem é igual a outro. Não há ninguém igual a mim, não há ninguém igual a ti. Pá, competir com o quê? Só se eu estiver muito afastado. Foi isso que me libertou. Não há competição. Foram duas coisas. Uma foi perceber não tem que ser perfeito. Outra foi deixa de ser conas. Que é uma expressão que eu gosto. Mesmo do norte. Também sou de lá, né? Só que eu perdi o jeito, pá. Eu posso... quando me irrito, vem o homem do norte. Vem tudo cá em cima. Mas foi isso. O deixar de ser conas foi perder o medo de me expor, às vezes a gente entra nas nossas cabeças e tem alguma tendência a achar que somos mais do que aquilo que realmente somos. Pronto. E eu, a determinada altura, tive uma conversa comigo próprio. Disse, pá, tu não és tanto como tu pensas que és para teres medo do ridículo. E depois fui buscar outra vez o meu filósofo preferido, o Sr. Mike Tyson, e ele mostrou-me que não há problema nenhum do ridículo. Quanto mais ridículo, melhor. Mais ele se arrisca a fazer coisas. E eu, pronto, ok. E depois tentei de fazer... E depois veio outra parte, que é, para fazer não tens que fazer perfeito. Podes fazer, podes começar e com o tempo, se achares... Basta fazer bem feito.
Basta fazer bem feito. E fazer bem feito é com as condições que eu tenho agora. Certo. Mas eu tive que fazer esse caminho. Porque tinha que ser assim, mais e pá, e calma. E falta sempre qualquer coisa, não é? Falta sempre qualquer coisa. Porque essa qualquer coisa é algo da expressão da alma. Tá? A alma sabe que há um sítio em que há condições incríveis. Mas não é cá. E ter apoio também ajudou. Ter suporte. E ter uma pessoa em casa que, bora lá. Sim. Também ajuda. Parece que não, mas ajuda. Ajuda. Portanto, o feminino também ajuda o masculino a avançar. Ajuda. Isto a gente pode dar as voltas que quiser, mas a gente está cá, a gente faz tudo é para elas, não é para nós. Para elas, para o feminino. Para elas, para o feminino. É que antes de fazer para elas, temos de fazer para nós. Sim. A tal lógica do masculino e feminino. Sim. Mas o propósito, aquela necessidade, eu acredito nisto, aquela necessidade que a gente tem enquanto homens de ter um propósito, aquela coisa que a gente não entende, na maioria, mas que eu vejo na maioria dos homens com quem eu lido, daquela vontade de providenciar, que eu acho que hoje em dia parece que é errado se a gente disser isto, mas eu não quero saber aquilo que eu acredito. Que há qualquer coisa em nós, homens, que a gente gosta de providenciar, gosta de, mesmo que não seja preciso, de ter um propósito, de ser útil. E, por exemplo, a depressão masculina e a depressão feminina não pode ser tratada da mesma forma. Porque o homem, sobretudo, quer se sentir é capaz e poderoso. Poderoso não é no sentido de ter um poder sobre os outros, quer se sentir capaz e com poder de fazer e competente. E eu acho que quando se dá isto, e também outra vez estava a ter esta conversa também com o Miguel, também a frisar, e acho que tu nas tuas sessões não sei, acho que também sentes isto, há tanta falta de incentivo que às vezes um pequeno incentivo em toda a gente, mas muitas vezes num homem tem é desproporcional. O tamanho do incentivo pode ser assim, mas o impacto que tem muitas vezes num jovem, num rapaz, num homem, pode ser transformador. Às vezes basta passar por isso assim, pá, tem jeito para isso. Quando a gente reconhece respeito no outro lado, sim, e competência, tem... Pois, eu não sei se concordas, mas nós pertencemos a uma geração que provavelmente não se repete, não é? Que parece que os papéis estavam muito bem definidos em casa. Não sei se é bem ou mal, mas estavam bem definidos. Não tenho certeza de nada. Mas há uma função do pai, o pai tem uma função, isto vem nos manuais, portanto, a função do pai é levar a criança para o mundo, a função da mãe é, isto, claro, num casal heterossexual, a função da mãe é dar aconchego, dar um colo, dar afeto. Isto é até aos, estou a simplificar, mas é até aos primeiros 4 anos, daí para a frente o pai começa a intervir. Quando nós andamos à procura, portanto, o objetivo, há pouco estávamos a falar da figura paterna, que andaremos sempre eu andarei sempre à procura dela. E agora, indo ao encontro que estás a dizer, há uma pessoa na minha vida que faz essa figura, ou seja, desafiou-me, que é o Joaquim Parra Marujo, a quem eu lhe devo muito, desafiou-me, não me deu hipótese de eu não fazer. Nunca. Ao ponto de eu me irritar com ele. Como um filho se irrita com um pai, que o pai está sempre a empurrar. Quando eu cheguei àquele sítio, que ele achava que era o sítio, deixou. Portanto, esta figura de validação... Como é que ele insistia? Mandava-me fazer. Vai lá fazer. Não, como é que fazias? Assim. Vai lá fazer. Depois comecei a não dizer. Como é que fazias? Não sei, então vai lá experimentar. Durante 1 ano e meio de trabalho com ele. Em workshops e na formação que eu fiz com ele. Sempre. Permanentemente. Mas não era uma questão pessoal. Eu fazia isso com toda a gente. Está a ver? Se calhar mais com uns do que com outros. Que ele deve ter de certeza que sentiu que havia ali... Faltava aqui qualquer coisa. Faltava aqui aquilo que estavas a dizer. Pai. Há aqui qualquer coisa e ele não está a ver. O pai
tem esta função na nossa vida. Uma das melhores coisas que um pai pode dizer a um filho é: eu vejo-te, que bom ver-te. Olha lá, chegares a casa, não é? Depois tens perdido 3-0 no recreio da escola, roubado pelo gajo do quarto ano, e o pai: bom ver-te, pá. Isto tem uma mensagem subliminar, que é, independentemente do que tu viveste, bom ou mau, é bom ver-te. Eu vejo-te. Que é aquilo que nas constelações familiares mais acontece. É a sensação de não termos sido vistos pelo pai. Porque é outra educação. Era outra educação. Portanto, isso... Mas não é isso que se espera, não é isso que à partida a criança precisa da mãe. Ou melhor, também precisa, mas... A mãe transmite-lhe outra função. Olha, o bebê nasce. Saiu da barriga da mãe onde está impecável. O que é que ele precisa fazer? Nada. Um autêntico rei. E depois isto, metaforicamente, é muito engraçado, porque está muito bem, está dentro das águas, arrebentam as águas, ele começa a sentir assim uns encostos, que são as contrações. Que é a vida a dizer assim: está bom, mas não dá para ficar. Porque senão morrem as duas. Então a mãe, o corpo da mãe começa a expulsar o bebê. O bebê faz o trabalho dele e nasce. Muito bem. O bebê, quando nasce, tem aqui o primeiro choque de realidade. Chegou ao mundo da dualidade. Durante 9 meses, era só um. Estávamos em uno. Nasceu dualidade. Eu e a mãe. Quando nós estamos na dualidade, precisamos do quê? De 4 coisas. Segurança, afeto, nutrição. Precisamos ser nutridos, que era aquilo que estavas a dizer. Pá, bora lá, isto pode ser uma espécie de nutrição. Bora lá, eu confio em ti. E reconhecimento. E isto são as 4 coisas que o bebê, as primeiras 4 coisas que o bebê faz quando nasce. Portanto, é colocado na zona do ventre, cortam o cordão umbilical, o bebê sozinho faz o movimento até ao peito, aqui na barriga faz o primeiro stop. Né? Respira e tal, ok. Corta o cordão umbilical, eu e a mãe somos diferentes. Mas eu não sei onde é que está a minha mãe, tem que ir à procura dela. Eu preciso ser visto por ela. Então ele começa a subir sozinho, para no peito. O peito também está mais ou menos a 39, 40 graus. Ele para. O amor não é guendinho. Ok. Está na zona do peito, chakra do coração, zona do timo. Ele acalma. Portanto, primeiro segurança. Depois amor. Ninguém consegue amar ninguém se não se sentir seguro na relação. Ninguém. É difícil. Então temos que voltar atrás. Não é uma questão de amor, é uma questão de segurança. Estou seguro, consigo ver. Claro que, assim, eu não tenho que me sentir totalmente seguro. Não acredito naquela ideia, pá, tens de conhecer a ti próprio totalmente para poderes amar alguém. Ou para então o que é seguro? Depende depois de cada um. Depende daquilo que faltou. Ok. Ou daquilo que era para haver. Mas, repara, o parto devia ser uma cena super focada no ritmo do bebê. Não se devia cortar o cordão umbilical antes de ele deixar de pulsar. Pode demorar 10 minutos. Estás a ver? No hospital 10 minutos à espera que se deixe de pulsar. Segurança, amor, só depois come. Portanto, ele vai, escolhe o peito que está pronto para comer, alimenta-se e enquanto se alimenta está a olhar para os olhos da mãe. Que ele só vê um palmo. Está mesmo bem feitinho, é? Portanto, está um palmo do peito, está a olhar para a mãe. Esta é a mulher responsável por tudo isto. Começa aqui o processo de vinculação. Isto é uma poesia, não é? Nada disto acontece. Porque eu não sei como é que aquela mãe está na relação com a mãe dela, por exemplo. Que vai condicionar o processo de chegada da criança e assim sucessivamente, o caminho todo. Mas na base de tudo, até mesmo neste podcast, tens de te sentir seguro. Diz-me como é que é a relação com a mãe e dir-te como é que tu avanças para um projeto. É assim que isto funciona. A não ser que tenhas característica, outro tipo de característica, que eu não estou a ver qual é agora, não é? Mas demoraste muito tempo até te sentires seguro. E acrescentaste aí, ela deu-me um empurrão. Ela substituiu o quê? A mãe. Bora. E esta função não é ela ser tua mãe, não é... Não, acho que não. É a função. Tu, toma. Vai. Mesmo depois a criança vai crescendo, não é? E se tu fores ver... Quando fores pai e levas os teus filhos ao parque, tu vais ver os pais e as mães a terem funções diferentes. A mãe está focada no que se passa dentro do parque. Certo. O pai está focado no que se passa fora do parque.
De onde é que vem a ameaça? Se é que há ameaça, é sistema nervoso reptiliano. A criança caiu, ele sequer nem deu conta. E a criança levantou-se. E ao levantar-se, ela percebe: eu consigo levantar-me sozinha. Se o pai lá vai, se a mãe lá vai, ela começa a perder segurança nela. Não sabe cair, não sabe levantar. Qual é o equilíbrio entre dar apoio para a criança se sentir amada e nutrida numa situação dessas? Pode ser o exemplo perfeito. A criança cai. Qual é o equilíbrio entre levanta-te e deixa ela resolver sozinha e deixa ela resolver sozinha, mas que ela sinta que ela procura logo uma coisa. Logo. Contacto visual. Ok. E depende do olhar. Ok. Se o olhar for calmo, seguro, tranquilo, ela percebe, está tudo bem e agora é comigo. Se a pessoa responsável pela minha segurança está tranquilo, isto não é grave. Ok. Há dias ouvi uma coisa que gostei imenso. Porquê que os ossos das crianças não se partem tanto? Ou não se partem? É mais difícil partir. Não faço ideia. Porque elas têm que aprender a cair. Então o corpo está preparado para eles caírem muitas vezes. Se eu não deixo cair fisicamente, se eu não deixo cair emocionalmente, se eu não deixo cair mentalmente, se eu não deixo cair nada, estou sempre a segurar. Ou por uma falha minha, não é? Porque não tive pai ou não tive mãe, então quero ser um super pai, ou quero ser uma super mãe, quero ser o super protetor, ou porque estou a transferir para a criança os meus sonhos, os meus projetos, as minhas frustrações. A criança começa a ver a vida pelos olhos da mãe e do pai. Adivinha lá, se o pai está cheio de medo, como é que vai ser? Também vai ser com medo. Se a mãe está cheia de medo, também vai ser com medo. Isto é assim que funciona. Eu ouvi uma que era foi numa série. Não se preocupe que os bebés são desenhados para sobreviverem a pais. A sobreviverem aos pais. Estão preparados para isso. E era uma cena em que o bebê tinha batido com a cabeça numa parede. E então a médica disse: não se preocupe, os bebés estão preocupados. E aquilo assim. Com a difusão da informação, estás a ver? Há muito medo de traumatizar as crianças. Pá, eu percebo, não é? A minha formação de base é Ciências de Educação, estudei durante 5 anos aquilo e quando fui pai eu percebi que não sabia nada daquilo. Porque uma coisa é tu estudares, outra coisa é ver na prática. Uma coisa é eu saber que a criança quando cai tem que se levantar. Outra coisa é eu ver a filha ou o filho a cair. São coisas diferentes. Aquilo vai ativar os tais ângulos mortos do carro. Sabe? O tal equilíbrio. Como é que isto vai? O foco tem que ser a criança. É o que ela precisa, não é o que eu preciso. E não é o que eu estou a sentir. É o que ela precisa. E o que ela precisa é bem diferente daquilo que eu preciso. E nas constelações vê-se muita gente a colocar em primeiro lugar aquilo que eles precisam e não aquilo que a criança Mas normalmente precisa. até dizem que os filhos são a pessoa mais importante. Olha o peso que isso não deve ser Enorme. no miúdo. É como eu estar a dizer que o sol da minha vida é o meu filho ou a minha filha. Até isso, quando o filho for embora, como é que fica o sistema? Fica sem luz? Eu até penso o contrário, que é, imagina um miúdo com, sei lá, 7 anos, 8 anos, ouvir, tu és a pessoa mais importante para mim, e aquilo vem, tipo, um peso gigante de opá, mas eu agora tenho esta responsabilidade toda sobre esta pessoa, o que é que eu faço? Imagina isso até numa idade mais prematura, onde a criança é super centrada nela própria. Portanto, se a mãe não está bem, e eu sou a pessoa mais importante da vida dela, de quem é a culpa? É minha. Minha. Eu também tenho que estar bem. Mas isso não é um discurso muito aceite. Não. Mas e vê-se muitas vezes. É difícil passar essa mensagem de que primeiro está os pais e depois estão os filhos. Porque é a ordem natural. Mas... Sim, é a ordem natural. Mas isso às vezes também requer uma explicação diferente. Que é o facto... Se calhar precisa de um enquadramento que é para não dar a entender que... Não, eu não quero saber. Exatamente, não é nada disso. Certo. E o mesmo quando há pouco eu disse que a vida é para a frente, quer dizer, se os meus pais precisarem de ajuda, né? Ajuda significa que não sabem fazer, não conseguem fazer. Não é conseguem fazer e vou lá eu fazer. Porque isto é para eu ser amado, não é? E isso cá em Portugal são o quê? 90% de... Não tenho essa estatística. Mas pelo menos daquilo que a gente vê nas constelações. E, claro. É muito cultural. Eu ouvi anos um ditado que é filho és, pai serás, se assim fizeres, assim acharás. Isto é quase determinista, não é? Se me tratares mal, os teus filhos vão te tratar mal.
Mas naquela altura em que a gente ouve esta frase, a gente nem dá a pensar em filhos, a gente está a pensar em outra coisa. É uma culpa que já está ali. Epá, se calhar fiz alguma coisa de errado. E às vezes fazer errado é fazer aquilo que eu acho que é o certo para mim. E é claro que vai contra, ou pode chocar a geração dos meus pais. Porque a gente pensa de outra maneira, temos acesso a outras coisas. Mas, Mais ou menos. Eu acho que, não sei se contigo se acontecia, mas em minha casa os filhos eram servidos depois. na minha casa também, talvez. Não é? Já não me lembro bem. Na minha tenho casa, essa memória. quando me ideia para a mesa, primeiro a figura do pai, sim, o pai tinha ali uma... não é? Ok. Portanto, ou seja, havia uma distinção e nós éramos miúdos, mas calma, porque Sim, primeiro. e eu até me lembro em algumas alturas as crianças até comerem à parte, não é? Em mesas à parte. Quando eram assim festas grandes Sim, e coisas do género, que é para não chatearem os para adultos. não chatearem os adultos. Pronto. São cenas. São... Agora os miúdos ficam no lugar. Agora, o que é que queres comer? Eu pergunto a uma criança o que é que ela quer comer. Sabe lá. Ela vai escolher aquilo que sempre come. Pizza. Que é o que ela gosta. E eu vou responder, outra vez pizza? Então porquê é que perguntaste? Claro. Não perguntes. Cumpre a tua função. Para que estás a armar confusão? Cumpre a tua função. Que era a parte boa. Pelo menos lá em casa havia essa parte boa. Não havia muita democracia. Era assim. E pode haver democracia, troca de ideias, acho que isso é espetacular, mas o adulto é que decide. Quando eu decido muito, né, isto eu decido até ser criança, né, porque quando começa a entrar na adolescência já tem que soltar. Pá, tem que ir, tem que voar, tem que aprender mais um bocadinho. Não, né, está ali na confusão, tem que se descobrir. E às vezes eu estou com adultos não são adultos, porque adulto agora é só aos 28. Como eu comecei a trabalhar aos 14, eu tenho uma noção de adulto diferente. Não necessariamente que seja necessariamente bom, mas vejo pais a decidirem pelos filhos. Nós temos pais a irem à universidade inscrever os miúdos. As notícias, né, que eu de vez em quando ouço. Então, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? É esta necessidade de sermos amados enquanto pais, de precisar do amor dos filhos. Colocam-se em primeiro lugar. E acham que estão a colocar os filhos em primeiro lugar. Isso. Isto é duro de ouvir. É, mas não estão. Porque estás a fazer isto para tu te sentires bem, porque tens um sentimento de culpa e tens um sentimento de dúvida sobre se és bom ou mau no papel de pai ou de mãe. Porque até posso avaliar o bom ou o mau em função do que ele me devolve. Se o filho me devolver, pá, ok. Se ele me devolver uma coisa que eu não gosto, pá, eu já não me sinto bem, eu não sou capaz, outra vez ao caminho menos percorrido. Tenho alguma dificuldade, ou temos dificuldade, em gerir esta frustração que ele nos devolve do filho se debater com a realidade que é quem decide é o adulto. O adulto é que decide, não é a criança. Como é que tu tocas A criança decide sobre aquilo que é capaz. Como é que tu tocas como é que é a reação das pessoas, seja em constelações eu consigo ver, mas é mais controlado, porque há muita gente e as pessoas tentam controlar um pouco as reações, mas quando tu entras neste tema em consulta, como é que é tipicamente a reação das pessoas? Eu costumo dizer que a verdade é simples. Certo. E se isto for explicado de forma simples, a lógica entende-se. Princípio hermético. O que está em cima é como o que está em baixo. Certo. Portanto, o que está em cima é como o que está em baixo. Se em cima existe uma ordem, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão, aqui também tem que haver uma ordem. Certo? Pronto. A pessoa concorda porque é inevitável. Quem é o Sol da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Essa é uma das questões que... Essa é uma primeira pergunta que eu faço. Ok. Se a pessoa não estiver no lugar dela, ela vai ter problemas na vida. Claro. Vai lá dizer aos meus filhos... Não, ela vai ter sintomas que a vida não corre bem. A pessoa quando vê uma consulta tem um sintoma. Ou está triste, ou está mal, ou não se sente bem, ou está angustiado, ou está deprimido. Portanto, isso é o sintoma. O sintoma é sempre resultante de algo que não está em ordem. Então a pergunta é, quem é a pessoa mais importante? São os meus filhos. A seguir é o meu marido. A seguir é a minha mãe. A seguir é o meu pai. Vai a lista toda. O que é que não vem? A própria pessoa. E eu pergunto, não falta aí alguém? E ela vai assim, não estou a ver. Então vamos lá outra vez.
Porque o que eu lhe estou a perguntar é quem é o sol da sua vida. Muito bem, quem é o sol da sua vida? São os meus filhos. Muito bem. Então, e quando os filhos crescerem, como é que fica o seu sistema solar? Ah, ok. Se calhar sou eu. Isso. Uma coisa é saber que sou eu, ou conhecer que sou eu. Eu já percebi a lógica. Outra coisa é pôr o sistema em ordem. Isto é muito difícil. E elas primeiro têm que aprender que elas são o sol da vida delas. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas não devem ter essa consciência de que Nós somos educados a dar ao outro. é isto, não é? E, portanto, primeiro é preciso explicar, não, o sol da tua vida és tu. És tu. És tu. Porque toda a gente tem o seu processo. Se eu faço uma coisa que és tu que tens que fazer, eu tiro-te poder, pá. Eu estou-te a vampirizar. Se tu não tivesses feito este percurso sozinho para chegar aqui, Certo. tu achavas que não eras capaz, mas tinhas isto tudo montado. Quem é que foi capaz? Fui eu que fiz por ti. E até gosto de ti, pá, gosto mesmo de ti. Pá. Olha, tenho aqui um sítio bom para Mas não serviste o outro. Não serviu outro, estão a servir a mim, que eu quero que tu fiques com a ideia que eu sou um gajo espetacular. És tu que tens que fazer. Toda a gente tem um Saturno no mapa astrológico, que é a área de vida onde tem que aprender. Toda a gente tem, então eu não posso fazer o teu E o meu é em caminho. Sagitário. Sagitário, eu sou Sagitário. Mas nada é por acaso. Então o Saturno em Sagitário tem que aprender a ter fé. O Sagitário é a fé. Se calhar até te disse, pá, faz lá com isso, pá. Isso Tu és o culpado disto tudo. sou culpado disto tudo. Então, Há alguns anos atrás, tu é que começaste com ideias. com a ideia, então olha, Tu tens um perfil para isto, tens um perfil para aquilo, e eu sei, é desconfiar. sei devagarinho a desconfiar. Mas foste muito esperto na forma como abordaste as primeiras consultas. Porque tu usavas eu acho que tu percebeste, este tipo precisa do racional e depois eu devagarinho vou pondo aqui qualquer coisa. Porque eu também sou assim. E 80, era 70-30. 70% da consulta era para o racional e depois 30% tu falavas ali, atiravas para ali, pois porque tu és aquário, isto e aquilo. O quê? Está a falar que é exatamente a mesma sensação que eu tive quando ouvi falar pela primeira vez de astrologia. Sim. O quê? E depois devagar começou a fazer ressonância e depois indo ir às constelações é transformador, porque tinha que ser. Eu lembro-me do primeiro dia em que tu foste. Ainda foi ali na Avenida José Malhoa. Lembro-me desse primeiro dia. E te perguntei se estava a correr bem. Agora a resposta que me deste já não me lembro. O cético. E provocaste uma coisa interessante, porque eu estava quieto no meu sítio a ver e não tinha sido chamado nenhuma vez. E no intervalo perguntaste como estava a correr e estava tudo ok. E depois foi tareia. Vais ser chamado. Foi uma tareia. Se calhar viram, olha, está ali. Se ele foi ali é porque se calhar é para chamar. Ele veio uma tareia no final que eu no fim tive que. Eu literalmente no fim tive que ir beber um whisky. Que eu estava feito, eu tinha um nó, eu estava a tentar perceber o que é que tinha acontecido. Eu estava literalmente a tentar perceber. Tentar perceber, é isso. Eu estava a tentar perceber, porque lá está, eu tinha que fazer algum sentido aquilo, tinha que ter alguma lógica. Tinha que ter alguma lógica, mas como nós estamos no plano da alma, que é o lado do inconsciente, a lógica é a lógica do inconsciente. Certo. É a lógica do simbólico. Portanto, não. São necessárias, talvez, na percentagem que tu estavas a dizer, 30-70. Não é? Porque, não sei se era o Freud que dizia, era 10-90, né? 10 consciente, 90 inconsciente. E o objetivo da terapia é baixar o nível da água. Eu tornar o gelo que está por baixo... ok. Então eu também sou isto. Eu comparo o desenvolvimento pessoal como uma equipa do querido Me Dê a Casa. Eles entram pela casa adentro e veem o que está avariado e começam a partir pedra. Ninguém gosta de obras em casa. Ou por outra, toda a gente gosta de obras quando elas já estão concluídas. Certo. Mas passar pelo processo das obras, de abrir o tubo, de teres que mudar a tua agenda, porque tens de estar em casa, porque não tens, e aqui, depois é os azulejos que não chegam, depois é não sei o que, isto ninguém quer. E isto é a parte mais interessante, porque é isto que me põe em contacto com as partes de mim que eu não vejo. Eu não controlo a obra, não sei nada daquilo. Sempre tenho que confiar, olha lá, tenho que confiar nele. Segurança. A casa é a minha parte interior. Eu deixo que estranhos entrem na minha parte interior para me pôr aquilo melhor. É quase um processo terapêutico. Vou mexer nos tubos, vou mexer naquela... E gerir isto tudo, isto vai-me acordar as memórias da minha infância. De uma forma muito subliminar, muito subtil. E o desenvolvimento pessoal é a equipa, ir a uma constelação, é permitir que entre lá um empreiteiro.
Epá, um gajo sai lá com dores de cabeça, porque às vezes entra o martelo pneumático. Epá, isto está fora, Sim. pá, isto está fora do sítio, pá. Está fora do sítio, mas eu sempre lavei a louça aí. Pois, mas isto aqui é a sala. A sala. Vamos mandar isto abaixo. Pá, 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 pá. Enquanto estás as obras a acontecer, estás a tentar perceber, mas eu lavei a louça na sala. Pois, é porque na tua família de origem também lavavam na sala. Aquela história da costeleta e da frigideira. Não sei se foste tu me contaste uma vez. Era a história de uma costeleta. Acho que era uma costeleta, mas pronto, fica costeleta. Uma costeleta, pá, era um sonho. Pá, toda a gente se reunia na casa daquele amigo para ele fazer, porque ele fazia uma costeleta espetacular. E ele tinha um segredo, que era cortar a costeleta ao meio. Cozinhava e depois a mal se servia, pá, espetacular. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo? Pá, lá disse, pá, isto é cortar a meio. Cortar a meio? Mas porquê cortar a meio? Pá, aprendi assim. Aprendes com quem? Com a minha mãe. Minha mãe cortava, foram ter com a mãe. Pá, então qual é o segredo? Porquê que é o segredo de cortar? Pá, cortar a meio. Cortas a meio, passa de um lado, é só selar. Tens é que cortar a meio. Ai, pá, fogo. Então e o tempero? Pá, o tempero é ao teu gosto. Mas o segredo é cortar a meio. Quem é que aprendeu como? Com a minha mãe. Foram ter com a avó. Então, mas qual é o segredo aqui da costeleta? Ah, pá, isto é cortar a meio. Cortar a meio? É. Porquê? É pá, porque eu aprendi com a minha bisavó. E porquê que a sua bisavó cortava a costeleta à meio? Isso era porque a frigideira não cabia lá inteira a costeleta. E às vezes estamos a fazer história, estamos a repetir, sem nos questionarmos. Pá, será que é mesmo assim? Porquê que isto tem que ser assim? Não pode ser de outra maneira. Como estamos a entrar na era do aquário, a tão famosa era do aquário, a tua era, não é? Que é um convite a fazer de maneira diferente. É sair daquela ideia do sempre foi assim, Capricórnio, para a ideia, por que não? Por que não fazer diferente? Portanto, o que vai aparecer agora é muitas ideias para fazer diferente. Porque é que a costeleta há de ser cortada à meio? Porque é que não há de ser inteira? Porque é que não invento uma frigideira maior? Mas é preciso colocar alguma ordem nisso. Temos que chegar ao limite da energia para virar no oposto. Complementar. É a esperança. Porque isso não é liberdade. E é a libertinagem. Eu posso pôr a costeleta, posso pôr a frigideira como eu quiser. Liberdade sem ordem não é liberdade, é anarquia, é o contrário. Liberdade sem ordem é anarquia. Isso, para exerceres liberdade tens que ter um frame. Se não tiveres esse frame, isso não é liberdade. Eu às vezes, uma das palavras muito importantes para o aquário é a liberdade, e para o Sagitário é a verdade. Portanto, eu, como tenho lua em aquário, junta-se as duas coisas, verdade e liberdade. E tenho vindo a questionar o que é a liberdade. Não tenho resposta para isso, assim certa, mas hoje em dia eu olho para a liberdade. A liberdade é fazer o que tem que ser feito. Apesar de doer. Mas é para ser feito, tem que ser feito. Para eu saber o que tem que ser feito, eu tenho que me conhecer. Conhece-te a ti mesmo, nada em exagero. Conhece-te a ti mesmo, conhecerás todos os segredos do universo, não preciso mais nada. Portanto, isto dá mesmo muito trabalho. Mesmo muito trabalho. E é uma obra que não está acabada, nunca fica acabada. Sabes que a minha noção de liberdade foi mudando, porque eu achava que era isso, liberdade era fazer aquilo que a gente queria. E agora eu acho que liberdade é no sentido de fazer o que ser feito, mas é mais apurado. A maior liberdade que tu podes, e eu ouvi isto aqui há uns tempos e fez para mim muito sentido, e estou numa fase em que estou com muita dificuldade em pô-lo em prática, e portanto não me sinto livre, é quando tu assumes apenas disciplina. Tu sabes qual é a cruz que vais carregar, tu sabes o que é que tens que fazer, e tu não sais daquela linha. E quando tu não sais daquela linha, tu és livre, porque te desapegas de tudo o resto. E portanto tu não tens que pensar o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Tu apenas segues aquela linha. Sim. E então eu sou livre desta forma. Portanto, eu tenho que fazer isto todos os dias, e portanto todos os dias eu faço isto, e eu não preciso de me preocupar com o resto, porque isto é aquilo que eu tenho que fazer e sou livre desta forma. Portanto, a rotina. Que é uma das práticas espirituais mais importantes. Rotina. E que a malta às vezes não gosta da rotina. É só fazer isto, Pedro. É só ir ao ginásio todos os dias. É só contratar um PT. Só isso.
Ainda há dias me dizia uma moça que já não havia há 2 ou 3 anos. E quando tu entras na rotina, as águas acalmam. E tens mais espaço para a vida. Porque o essencial, o básico está feito. Quem não faz o básico não consegue fazer o complexo. E o mundo da espiritualidade entrou pelo complexo. Conceitos complexos que a mente não consegue entender. Vai para o básico. Não, simples e fácil são coisas diferentes. Abraça mais. Ama mais. Pratica mais o exercício físico. Cuida de ti. Cuida dos outros lá à tua volta. Faz o básico. Se não fazes o básico, como é que vais para o complexo? Como é que vais sentir o cosmos? Nem com calças de linho, pá. Olhar para não é possível. Digo isto porque passei por lá. Não estou a dizer isto porque estou a criticar. Não, eu passei por lá. Eu sei o que é eu acreditar que se fizer 25 meditações por dia e mais Ho'oponopono e mais não sei o quê, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê. E depois também se fizer uma lista das coisas que eu faço e mostrar aos outros, também dá jeito, não é? E pôr pós incensos e tudo, nada contra. Eu tenho isso no consultório, dá um cheirinho porreiro. Não é isso que vai resolver a tua vida. Vai resolver a tua vida é fazeres o simples. Mas eu gosto dessa ideia que tu tens do simples e fácil. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E tipicamente as coisas mais simples são as mais difíceis de se fazer. Quer estar bem fisicamente, tens que ir ao ginásio. Mas não é mais. Vai. Esta música que eu estava a dizer, cruzei-me com ela. Eu estou a dizer isto e estou numa fase em que tem sido Mas é assim. duro. Mas é assim. É assim. A vida é feita de ciclos. E há ciclos em que eu não posso estar em 2 sítios ao mesmo tempo. E se a vida me pede para eu olhar para um Mas ângulo quando tu tens consciência, tem mais. por causa do nível de exigência, estamos aqui a pôr muita exigência num ciclo que a gente não conhece. Porque tu sabes, ok, eu devia estar-me a pôr em primeiro lugar, isto é minha responsabilidade, tu não estás a fazer isto, estás-te a comprometer, tu sabes quais é que são os efeitos que tens de não ires ao ginásio, tu sabes qual é o efeito que isto tem no teu trabalho, na tua família, em tudo aquilo, é a tua responsabilidade de ir e não estás a ir. Ainda dói mais, porque quando a gente, lá está, a ignorância é uma benção, não é? Sim. Pronto, mas quando tu tens esta consciência, não é só porque faz bem à saúde, é porque tudo aquilo que é esta parte já, sabes, uma oitava acima. Sim, mas a oitava acima é porque tu vais sentir o impacto imediato. Tu vais saber, tu sabes que é dali. E há malta que às tantas pode não saber o que é, né? Quer dizer, tu aqui parece que a gente sabe tudo e eles não sabem nada. Mas não é isso. Eu saber que o exercício me faz falta e não praticar exercício vai condicionar a minha mente. Eu quando digo que eu sei o impacto na minha pessoa. Isso é em nós. Nos outros. Pronto, eu partilho disso também. Eu preciso de desporto. O ideal é desporto todos os dias. Portanto, uma caminhada todos os dias, ginásio. Ginásio eu não gosto, mas fazer exercício. Isto é o ideal. Pois, mas o ideal é uma coisa. Tu tem um preço. Se eu fizer isso tudo, então e o resto? Certo. Então eu defino prioridades. Ok? Falta-me aqui. Mas eu estava-te a dizer que encontrei-a passado 2 ou 3 anos, já não sei, a última vez que estivemos juntos, e a primeira coisa que ela me disse foi, em consulta, eu tinha-lhe dito, olha, vai deixar de vir aqui. Porque ela queria vir 2 vezes por semana, como tu sabes, para mim não dá, não é? Não dá, porque... Não quer dizer, eu não sei como é que é possível fazer 2 vezes por semana contigo. Eu acho que ia-me fazer pior, ia-me dar um nó tão grande. Sim, é o feedback que eu tenho também, não é? Mas eu disse-lhe, olha... Pegas neste dinheiro, o dinheiro que me ias dar em 2 sessões por semana, pegas, contratas um PT. Daqui a 2 anos, eu não lembro de lhe ter dito isto, daqui a 2 anos vens ter comigo. Portanto, o dinheiro vai dar para ter PT de certeza absoluta muito tempo. Não é? Então encontrou-me e lembrou-me disso, eu já não me lembrava. Porque naquele caso específico, a cabeça não funciona se o corpo não estiver equilibrado. E como o corpo e a mente fazem parte do mesmo sistema, eu mexo no corpo, eu mexo na mente. Portanto, eu começo pelo básico. O básico é o corpo. 4 dimensões, corpo físico, mental, emocional e espiritual. Começo pelo básico. Corpo físico. Comer, descansar, exercício. Amar, tocar, abraçar, beijar. Tudo o que o corpo precisa para se sentir equilibrado. O máximo possível, claro, não é? Como esta sociedade é correr. Está tudo ao contrário. Há dias também vi uma jovem a abraçar uma rocha. Uma rocha? Uma rocha.
Nada contra. O que eu acho é que isto é uma ideia que eu depois fiquei a observar e pensei, ok, uma rocha, nunca tinha visto. Já tinha visto árvores e... Também já vi uma coisa muito estranha, que é pessoas abraçarem pessoas. Isso é uma cena muito estranha. Mas fiquei a observar, ok, esta pessoa tem uma crença e ela acredita que pode abraçar o calhau. Porque o calhau é natureza. Eu imagino aquele calhau a falar. Lá, estás-me a abraçar. Já alguém te permite, deu autorização para abraçar. Portanto, normalmente estas pessoas gostam muito de calhaus, gostam muito de árvores, gostam muito de animais. Mas não gostam de pessoas. Mas não gostam de pessoas. E ela é uma pessoa. Tem que se abraçar mais a ela. E começa por ela. Começa por ela. Mas já estamos a passar para o sítio onde eu dou o abraço, mas não há nada em troca. Então, imagina um cão, não é? Não há nada em troca. Não tenho nada em troca. Tenho em troca a minha fantasia, que estou em contacto com a natureza. Qual natureza? A tua ou a árvore? É claro que estar em contacto com a natureza é estar em contacto com o belo. O mar, olha, quando começámos a falar do oceano, o caminhar... Sim, mas uma coisa é estar em natureza e experienciar natureza. Outra coisa é dar um abraço a uma coisa que não te vai dar não te vai dar um abraço de volta. O abraço não é um e outro. Exatamente, já percebi. Ok. Então eu imagino o cão ou o gato, o gato não, porque o gato é o teu registro, mas o cão a falar. O dono chega à casa, todo contente, né? E depois o cão se calhar começava a dizer assim, então vamos lá, 10 horas aqui enfiado, estou aflito para fazer xixi, pá. Isto é assim que tu me tratas. Se o cão começasse a falar, se a árvore começasse a falar, se o cão começasse a falar, né? Porque tu estás ao nível do humano já, né? E depois provavelmente o cão dizia, deixa-me. Deixa-me. Não me trates assim. E a árvore se calhar dizia assim, vou lá, mas que é isso? Não é? Estás-me a abraçar, então, mas eu agora estou aqui com o galho de fora e o que é isso? Mas como não fala, por isso é que é fácil gostar de animais. Porque eles não falam. Porque eles não falam. É dos meus... É por isso que eu não gosto de ter. Eu tenho alguma tendência para agarrar-me a eles. Agarrar no sentido do... Porque eles dão uma coisa muito boa, pá. Eles dão sem pedir em troca. O cão, né? Sim. O cão. Dás num raspanete e ele a seguir está... Vamos à rua. Eu tenho um gato agora e quase vai fazer um ano que ele está lá em casa. Ele ensina muita coisa. Tu aprendes. Eu aprendo, sim. Porque ele não ensina nada. É ele. É ele. Uma vez ouvi um professor de filosofia dizer a citar o Rousseau, que dizia que o ser humano tem uma condição, né? Que há esta angústia de não sabe ser humano, está a aprender. Mas o gato não tem isto. O gato é gato. O que é que te esperas de um gato? Que ladre? Não, estás à espera que o gato... Eu digo a Elvira que ele tem a minha personalidade. Ele gosta de pessoas, mas não gosta que lhe toquem muito. Ok. Porque ele gosta de estar perto, mas não gosta de abraços. Só de vez em quando. Que é uma coisa que eu estou a aprender. Não é uma coisa que estou a aprender. Mas ele gosta de estar perto, mas no canto dele. Estás a ver? O que nós fazemos normalmente é isto. Nós projetamos uma coisa que é nossa. É, completo. Ele gosta de abraços. Sim. Mas quando ele quer. Quando ele quer. Mas gosta. Mas quando ele quer. Porque é um gato. Mas tu estás numa relação com alguém, não podes dizer que é quando eu quero. Não. Agora, ok, se eu não quero muito... Esse equilíbrio É muito difícil. Voltamos ao início, não é? Porque eu quando digo eu não quero um abraço, eu não quero toque. Se eu não quero toque, quando é que eu comecei a conhecer o toque? Quando nasci? Foi aí que eu comecei. Tive toque? Não, estou habituado a não ter toque. Ter toque, tira-me o ar. Não quero. Quando estou mais equilibrado é mais fácil. Quando não estou tão equilibrado é mais seguro. Quando estou desequilibrado é mais seguro não ter. É mais seguro. Que é quando mais precisas. Vê lá tu bem isto. Então vamos ter que mostrar na nossa vulnerabilidade. Eu tenho que ir pedir ao outro um abraço. Mas não, às vezes nem quero ou não sei receber. Não sabe bem. Não. Porque há esta... É preciso entrar o tipo com a obra.
Pá, o abraço, quando nós estamos desesperados, quando o dia não correu bem, quando um filho o dia não corre bem, não é? Porque eles têm as cenas deles. Tu olhas no olho deles. Posso dar um abraço. Às vezes desmontam-se. Pá, o abraço é aquela coisa envolvente. Pá. Onde é que está tudo bem? Pá? Aqui. Tu encontras famílias assim? Não. É difícil. Porque esse conceito, por muito que me faça sentido, parece-me tão distante daquilo que é uma atenção, utopia, talvez seja uma utopia, não é? Eu procuro fazer isso na minha vida, isso basta-me, não é? Não é utopia. As pessoas não é isso que as pessoas conhecem. Não é que seja errado, não é utopia, mas às vezes eu fico na dúvida porque faz-me sentido, mas talvez porque em minha casa não era assim, porque era aquilo que as pessoas sabiam. Não é porque é bom ou mau, é porque é aquilo que as pessoas sabiam. E na maioria das casas dos meus amigos de proximidade, eu também não tenho essa ideia de que fosse isto. Vês pessoas assim, vês famílias assim, vês pessoas que façam... Eu não estou com elas, não é? Eu olho mais para os sintomas. Ok, pronto, mas percebes? Sim, mas imagina, se tu tens um adulto que se consegue expressar emocionalmente, que expõe a sua vulnerabilidade, isso significa que das duas uma, ou já construiu isso em adulto ou teve isso quando era criança. Quando tens uma criança que levanta a mão para questionar as coisas, que questiona de forma construtiva, que diz o que sente quando as coisas estão a acontecer. Olha, enquanto tu fazes a fazer isso, eu sinto-me assim. Isto, em princípio, é uma criança que teve isso. O que adulto vai dar, eu não sei, né? Mas, para responder à tua pergunta, como eu não tenho acesso a isso, e normalmente tenho acesso a outro tipo de família, digamos assim, mas não deve andar muito longe disto. Não há espaço para sentir, não há espaço para birra, não há espaço para nada. Não há espaço para nada. Como é que se gera uma birra? Deixa-se a birra acontecer. Aquilo não é uma birra, aquilo é uma expressão de uma emoção. E como é que geres a birra no shopping? Com acolhimento. Há espaço para ela se expressar. O que é que, na prática, o que é que fazes? Eu compreendo o que estás a sentir. E deixas fazer? Deixas acontecer? Se mandaste para o chão, por exemplo. Não sei, depende. Sim, eu não sei o que é que estás a pensar quando falas em birra no shopping. É o que o miúdo... Porque quero e não sei o quê, e às vezes os miúdos depois começam, às vezes tu tentas pegar neles, começam os pontapés, começam a... Não, se ele está nessa emoção a gente não pega, não é? É como tu estás a discutir comigo, e eu dá-me cá um abraço, não vai dar. Ok. Temos que primeiro passar daquela emoção para outra emoção. Ele está com raiva porque ele está frustrado. Certo. Se está frustrado, ele tem que acalmar primeiro. Está magoado porque as coisas não são como ele quer. Nós em adultos também fazemos isso, não é? As coisas a vida nunca é como eu quero. Não podes deitar as prateleiras ao chão, não é? Não. Mas para chegar aí já há muito caminho antes. Hein? Para uma criança chegar a um shopping e fazer isso... ok. Já há muita coisa aconteceu antes. Aquilo não foi uma coisa que lhe deu ali. Agora olha... Então vamos pôr alguém que está nesta situação e tem uma criança que já está nesse ponto. Sim. E que o risco disso acontecer é frequente. Sim. Como é que se pode fazer o caminho o trabalho de... Ok, como isso é um sistema, temos que trabalhar primeiro com os pais. Ok. O miúdo está só a expressar, ou a criança está a expressar uma emoção de forma descontrolada, sem limite. Temos que perceber porque é que não houve limite. Não há limite porque eu não sei pôr limite. Não há limite porque eu também tenho o mesmo tema. Falta ali limites, normalmente é pai. Limites dentro da visão sistémica é o pai. O pai define os limites. Eu dou o limite, o pai dá o limite, ou o masculino dá o limite para se expressar num sítio seguro, ok? Ok. Mas dali não dá para passar. Pronto, até aqui dá. Podes ir aqui, podes ir ali. E isso pode depender da posição do pai dentro da família. Pode estar fora pode estar fora da posição dele, não é? Sim. Agora vê-se muitos galheteiros em que tem o filho no meio e o pai de um lado e a mãe do outro. Verdade, não é? sim. Está ali a segurar porque o filho é a pessoa mais importante lá de casa. Portanto, o meu bem-estar emocional
Uhum. não é importante. Portanto, Eu deixa fazer, deixa Ok. expressar. Este é outro medo que eu tenho. E já falei disto várias vezes com a Elvira. Eu não quero. A gente quer ter filhos e acredito que vai acontecer, mas eu não quero perder a minha mulher. Agora, isto não é só responsabilidade minha, como é óbvio, não é? Isto é um jogo a dois. Mas eu tenho pânico de repente, o miúdo nasce e eu perco a esposa. Porque eu já vi isto em... Sim. Os 2 primeiros anos são críticos. Como é que a gente... Eu colaborei com o Hospital Amadora Cinta num projeto que se chamava Cordão Umbilical, que fazia formação de cursos pré e pós-parto. Uhum. E eu colaborava com eles no pós-parto. E ainda foram uns anos interessantes, onde eu fazia constelações com bebés. Bebés recém-nascidos. Portanto, para quem não acredita que os bebés falam, eles falavam e falavam bastante até. Grandes histórias que eu encontrei lá. Mas eu dizia aos pais o seguinte: quantos moram lá em casa? 2. Depois de nascer, quantos? 3. 6. Antes morava o homem e a mulher. Vamos simplificar. Até podemos pôr o homem e a mulher, até podemos pôr 8. O homem e a mulher, o marido e a mulher. A esposa. 4. Agora entra a criança. Também 5. Mas a criança também é filho. 6. E depois o pai e a mãe. E depois o pai e a mãe. 8. Isto é uma confusão. Portanto, e estamos todos a aprender. Né? Principalmente no primeiro filho. Estamos todos a aprender. Para qual é o meu lugar de pai, qual é o lugar de mãe, não sei o quê. Eu saber qual é o meu lugar já é um bom caminho. Ou seja, eu saber que, por exemplo, saber qual é o meu lugar já é um grande caminho. E que a prioridade naqueles 2 primeiros anos é a mulher, porque ela está a atravessar uma transformação interna que nós vivemos externamente, porque essa é a nossa natureza. Eu estou a assistir ao que está a acontecer fora. Ela está a vivenciar por dentro. É desgraçada, está a vivenciar aquilo e tem um gajo para ajudá-la. De tantas coisas que ela precisava, calhou-lhe um gajo. Calhou-lhe um gajo. Portanto, é um grande treino. É. E eu via lá, os 2 primeiros anos são críticos. Porque a mulher está em modo protetora. Está a mãe protetora. E o pai tem que estar ainda mais... Portanto, ela com as emoções todas ali, aquilo tudo a acontecer ao mesmo tempo. Sim. E a desgraçada leva com o lado esquerdo. Coitadita. Coitadita. É? E se tiver sorte, pode ser que o tipo tenha alguma sensibilidade para a coisa. Mas provavelmente também... Mas olha que é uma coisa que não se fala. Mas também depois ele vai andar assim um bocado às apalpadelas. A maior parte dos cursos, eu na altura até pensei fazer isso, mas a maior parte dos cursos é direcionado para as mulheres. Não há curso, os cursos não têm lá o papel do pai. Do ponto de vista emocional, psicológico, sistémico, qual é o teu lugar? Não está lá isso. Mas eu não sei. Olha, um tema a explorar. Porque isso depois vai ser útil quando tiverem 6, 7, 8, 10 anos. Porque já está muito confuso. E aqui para acabar, porque é que as pessoas deviam experimentar uma constelação familiar? Para deixarem a equipa do querido Modeiamente entrar. Para ter uma visão diferente. Para perceber que nós estamos todos ligados, interligados, e que às tantas não somos assim tão livres como achamos. Uma constelação familiar permite-nos perceber que o que importa é mais o que eu sinto e não o que eu penso. O que eu penso serve para eu encaixar o que eu sinto, para eu operacionalizar o que eu sinto. Quando tu vês uma dinâmica, e estamos aqui a falar, né? Isto pode ser muita teoria, mas tu colocas 2 representantes, um para o pai, um para a mãe e um filho, que são os daquela pessoa, e aquela pessoa vê que ele tem um impacto. Ok, é exatamente isto que acontece. Né? Olha, foi pena terminarmos assim. Para a próxima, me convidares, eu venho falar sobre isso, porque explicar o que é uma constelação é muito difícil, não é? Porque a constelação é o sentir. Como é que eu explico o sentir? Posso explicar do ponto de vista teórico, não é? Como é que funciona? É isto. Mas... Tu é que não tens vida, porque senão estavas aqui todas as semanas. Porque eu tenho tanta coisa para descascar mas fica o compromisso. O próximo que quiseres, a gente vem. A gente dedica nessa parte, porque
eu tenho mais contacto contigo na componente das constelações, portanto, eu tenho outras curiosidades. Mas sim, fica ao compromisso de voltarmos aqui. A primeira vez que eu vi uma constelação, eu pensei, isto está combinado. Também eu. Não é possível. Não é possível. E isto não foi o querido que me dei a casa, me dei a cabeça. Isto foi a moto em Gil que entrou na minha cabeça. Como é que isto é possível? Não, eu pensei o seguinte, isto é histeria coletiva. Isto é histeria coletiva. Isto é o poder da sugestão. Isto é uma seita. E o tipo percebe muito PNL e, portanto, conta aqui umas histórias. Foi isto. E depois eu tive que ir mais vezes e experienciar. E depois, espera aí, não pode, não dá. É demasiado. É muita coisa. Tinha que saber muito. Ele tinha que saber tudo. Tinha que saber tudo sobre tudo. E não é possível. Sim. Não é possível. Obrigado, Pedro. Pá, obrigado.